Naquela noite, algo aconteceu que mudaria a história da humanidade para sempre. Um momento tão poderoso que continua vivo até hoje. Um mistério tão profundo que muitos veem, mas poucos realmente compreendem. Naquela mesa simples, Deus revelou o maior ato de amor já feito e o mais impressionante. Ele sabia exatamente o que iria acontecer com ele. E mesmo assim, escolheu ficar. Foi na Quinta-feira Santa que o céu tocou a terra de forma definitiva. Jerusalém estava cheia. Peregrinos vinham de todos os cantos para celebrar a Páscoa, a libertação do povo de Israel da escravidão do Egito. Mas naquela noite, Jesus não celebraria apenas a antiga aliança. Ele iria estabelecer uma nova e eterna aliança. Jesus envia Pedro e João à cidade, dizendo: vão preparar o lugar para comermos a Páscoa. Eles encontram tudo como o mestre havia dito. Um cenáculo, uma sala simples, mas que se tornaria o altar mais importante da história. Ao cair da noite, Jesus se senta à mesa com os 12 apóstolos. O ambiente é diferente, há um peso no ar, um silêncio que fala. E então ele diz: desejei ardentemente comer esta Páscoa convosco antes de sofrer. Jesus sabe, ele sabe que sua hora chegou. E mesmo assim permanece. De repente, algo inesperado acontece. Jesus se levanta da mesa, tira o manto, coloca uma toalha na cintura e começa a lavar os pés dos discípulos. O Senhor, o Mestre, o Filho de Deus, ajoelhado diante dos homens. Quando chega em Pedro, ele recua. Senhor, tu vais lavar os meus pés? Jesus responde: se eu não te lavar, não terás parte comigo. Pedro, profundamente tocado, se rende. Então, Senhor, não apenas os pés, mas também as mãos e a cabeça. Ali, uma verdade eterna é revelada. A verdadeira grandeza está em servir. O amor verdadeiro se ajoelha e Jesus conclui: dei-vos o exemplo, para que façais como eu fiz. O silêncio volta a tomar conta do ambiente. É um silêncio diferente agora, mais profundo, mais solene. Jesus toma o pão, ergue aos céus e pronuncia palavras que atravessariam os séculos. Tomai e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Ele parte o pão e entrega aos discípulos. Depois toma o cálice e diz: tomai e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós para a remissão dos pecados. Naquele instante, o invisível se torna real. Não é mais apenas pão, não é mais apenas vinho. Ele está ali, vivo, presente, inteiro, corpo, sangue, alma e divindade. E então vem uma ordem que ecoa até hoje. Fazei isto em memória de mim. Com essas palavras, Jesus institui o sacerdócio. E naquele momento, algo profundo também acontece entre ele e Pedro. Pedro, cheio de fervor, declara: Senhor, eu estou pronto para ir contigo até a prisão e até a morte. Mas Jesus, com um olhar cheio de verdade e compaixão, responde: Pedro, eu te digo, nesta mesma noite, antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. O silêncio pesa. A confiança humana se encontra com a fragilidade do coração. Ali fica claro, a igreja não nasce da perfeição humana, mas da graça de Deus. E agora, na última ceia, essa missão se torna viva. Ali nasce a Santa Missa, ali nasce o altar, ali nasce o sacerdócio, ali nasce a igreja. Mas nem tudo é luz naquela noite. Jesus olha para os discípulos e diz: em verdade vos digo, um de vós me trairá. O ambiente muda, os corações se apertam, um a um perguntam: sou eu, Senhor? Até que Judas também pergunta: sou eu, mestre? E Jesus responde: tu o dizes. E então Jesus diz a Judas: o que tens a fazer, faze-o depressa. Naquele instante, uma decisão é selada, e o mal encontra espaço, e o diabo entra em Judas. Mesmo assim, Jesus havia lhe oferecido o pão, um último gesto de amor.
Porque até o traidor foi amado até o fim. Antes de sair, Jesus deixa algo que atravessa os séculos. Eu vos dou um novo mandamento, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Não é um amor comum, é um amor que se entrega, um amor que se sacrifica, um amor que permanece mesmo quando dói. Após cantarem os salmos, eles saem, atravessam Jerusalém, descem ao Monte das Oliveiras e entram no jardim do Getsêmani. Ali começa a agonia. Jesus leva consigo Pedro, Tiago e João. E algo muda. O peso agora é visível. Ele diz: minha alma está triste até a morte. E se afasta. Cai com o rosto por terra e clama: Pai, se for possível, afasta de mim este cálice. Mas não seja feita a minha vontade, e sim a tua. Ali, ele carrega o peso de toda a humanidade, a dor, o pecado, a separação. A angústia é tão profunda que seu suor se torna como gotas de sangue. Enquanto isso, os discípulos dormem. Jesus volta e os encontra dormindo. Nem uma hora fostes capazes de vigiar comigo? E então ele diz: o espírito está pronto, mas a carne é fraca. A fraqueza humana aparece novamente. De repente, luzes rasgam a escuridão. Tochas, passos, vozes. Soldados se aproximam. Judas vem à frente e, com um beijo, entrega Jesus, o sinal da traição. Foi um gesto de afeto. Pedro tenta reagir, mas Jesus o interrompe. Guarda tua espada. Quem vive pela espada, morrerá pela espada. E então, sem resistência, ele se entrega. Porque o amor não foge da cruz. A Quinta-feira Santa não é apenas uma lembrança, é um chamado, um convite ao serviço, um convite à humildade, um convite à entrega total. Na Eucaristia, ele continua presente, vivo, real, entre nós, em cada missa. Aquela noite acontece de novo, o mesmo Cristo, o mesmo sacrifício, o mesmo amor. Naquela noite, ele sabia que seria traído, sabia que seria abandonado, sabia que seria negado, sabia que morreria. E mesmo assim, ele escolheu ficar no pão, no vinho, na Eucaristia. Porque o amor verdadeiro nunca vai embora. Se essa história tocou você, lembre-se, toda vez que você entra em uma igreja, ele está lá, esperando por você, em silêncio, na Eucaristia. O mesmo Jesus daquela noite continua presente. O mesmo que partiu o pão, o mesmo que foi traído, o mesmo que suou sangue no Getsêmani, o mesmo que se entregou por amor. E talvez o maior mistério não seja apenas o que aconteceu naquela noite, mas o fato de que isso ainda acontece hoje. O altar se torna o cenáculo, o pão se torna presença, o sacrifício se torna vivo e o amor continua sendo oferecido todos os dias. E no meio da sua rotina, entre o trabalho, as preocupações, o cansaço, entre as lutas que ninguém vê, as dúvidas que você carrega e os momentos em que parece que Deus está distante, ele continua ali, esperando, talvez em uma igreja vazia, talvez em um momento de silêncio que você evita, talvez naquele instante em que você poderia parar, mas não para. E agora, a pergunta não é mais o que aconteceu naquela noite. A pergunta é: o que você vai fazer com esse amor? Você vai continuar correndo ou vai parar por um instante? Você vai ignorar ou vai se aproximar? Porque ele já fez tudo e continua esperando por você.